Você está começando agora no ramo de esquadrias de alumínio, ou para você, que já trabalha como serralheiro há algum tempo, você já parou para pensar por que alguns serralheiros conseguem crescer, montar equipe, fechar bons serviços, conseguem prosperar, enquanto a maioria está sempre correndo atrás de serviço, sempre sem tempo, sem dinheiro e não conseguem prosperar? Nesse vídeo eu quero trazer para você 7 princípios que fizeram mudar o jogo para mim, que fizeram eu deixar de ser um prestador de serviço para ser um empresário de verdade. Eu vou compartilhar com vocês esses 7 princípios que podem ser a virada de jogo aí para você também. Quando nós decidimos dar esse passo muito importante na nossa carreira, é começar a trabalhar por conta e abrir a nossa própria serralheria de alumínio, muita coisa vem na nossa cabeça e começa a influenciar na nossa decisão, no nosso dia a dia. Junto vem medo, insegurança, incerteza se vai dar certo, se eu estou fazendo a coisa certa. E esse primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é a parte de mentalidade. Quando a gente decide abrir a nossa própria serralheria de alumínio ou trabalhar por conta, passa muita coisa na nossa cabeça. Passa insegurança, incerteza se vai ou não dar certo, passa muito medo. E a gente tem que saber trabalhar isso na nossa cabeça. E o primeiro princípio que eu quero trazer para vocês começarem a observar, começarem a ter uma atenção especial, é na sua cabeça, é na sua mentalidade. E esse primeiro princípio, eu quero falar que a gente tem que criar uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de crescimento. Juntos vão vir medos, inseguranças, incertezas, mas a gente tem que ter a nossa mentalidade blindada e se preparar para esse novo desafio. Muitas das vezes a gente está vindo de uma outra serralheria, a gente já tem uma mentalidade criada, com alguns vícios, com alguns meios de trabalhar, que na maioria das vezes a gente tem que começar a quebrar, a transformar a nossa cabeça. Quando nós decidimos trabalhar por conta, abrir a nossa própria serralheria de alumínio, muitas coisas passam aí pela nossa cabeça. Junto vem o medo de tomar uma decisão importante, até porque a gente vai estar passando por uma nova fase na vida profissional, e isso envolve tanto a gente como a nossa família, quem está envolvida no nosso dia a dia. E para tomar essa decisão, as dúvidas aparecem, vem o medo, vem a insegurança. E se a gente não tiver uma mentalidade, não começar a trabalhar a nossa cabeça, a gente não consegue tomar decisões. E esse primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é sobre mentalidade. A gente vai ter que enfrentar, a gente vai ter que passar por essa fase para a gente conseguir dar um próximo passo para a nossa vida profissional, para a gente buscar o que a gente realmente deseja, que é trabalhar por conta, ter nossa própria serralheria e ser um empresário bem-sucedido no ramo de esquadrias de alumínio. E a gente tem que saber lidar com essas perguntas, esses questionamentos que vêm na nossa cabeça com frequência. E eu falo para você, a gente tem que se apoiar ao lado de pessoas que nos orientam, que estão sempre ao nosso lado nos apoiando, só que junto vai vir toda a parte de desconfiança, a parte de dúvidas, e às vezes faz você bloquear e não dar o próximo passo para o seu sucesso. Muitas das vezes que faz a gente ficar incomodado na situação que a gente está atualmente é aquela parte de salário, de ganhar pouco, de não ser reconhecido onde a gente trabalha, ou até mesmo da gente querer ter mais tempo para passar com a família. Então são situações que isso aí vai acumulando ao longo de um determinado período e que a gente vai se incomodando e querendo buscar novos desafios. A gente começa a enxergar as oportunidades que a gente pode criar e que tem a nosso alcance. Isso é importante. Isso faz bem para a gente, ter novos desafios. E a ideia aqui desse vídeo é trazer para vocês, nesse primeiro princípio de mentalidade, que a gente pode e deve se preparar para a gente dar esse passo rumo ao nosso sucesso, rumo à nossa nova etapa da nossa vida. E trabalhar a nossa mentalidade é fundamental para a gente conseguir administrar tudo que tem e tudo que vai vir quando você tomar essa decisão. E a gente vai receber crítica, a gente vai receber palavras para a gente não dar esse próximo passo,
A gente vai ter medo, a gente vai ter insegurança, incertezas. Será que eu devo fazer isso? Às vezes eu estou estabilizado nesse serviço, está me incomodando, só que eu vou sair desse conforto. Então você tem que ter um motivo maior para você buscar essa transição aí na sua carreira. E trabalhar sua mentalidade é fundamental para você dar esse passo certo. Eu garanto para você, não adianta você falar, eu vou esperar passar meu medo, ter a hora certa, ao ano que vem eu faço isso, daqui a um tempo eu tomo essa decisão. Por quê? A hora certa é agora. A gente tem que dar um passo consciente do que a gente está fazendo, ser realista. Só que para a gente esperar ter o melhor momento, tudo perfeito, sem medo, sem insegurança, com dinheiro no banco, não vai acontecer. Não existe esse momento mágico que tudo está estabilizado, tudo está tranquilo, e daí agora que eu vou me mexer, agora que eu vou dar meu próximo passo. Então a hora é agora. Para, analisa, reflete, vê como que está a sua vida, o que você precisa fazer para dar esse próximo passo. Esse próximo passo que você vai dar não precisa ser um passo maior que a perna. Você vai e começa a fazer pequenas mudanças. Começa a ir degrau por degrau. Só que você está se mexendo, você está fazendo acontecer, mesmo que você não tenha certeza se vai dar certo ou não. Você vai com medo, com insegurança, com incerteza, mas você vai fazendo acontecer. Sair da sua zona de conforto, parar de colocar a culpa em chefe, a culpa em tal pessoa, a culpa no serviço, e você começar a traçar aí sua própria estrada. Você começar a se posicionar e direcionar a sua vida para onde você quer ir. Sair dessa fase de reclamação para dor, sofrimento, só que você vai ter mudança. Você vai chegar no seu objetivo. E você não vai começar também sabendo tudo. Tem que ser por etapa. Você vai fazendo, vai aprendendo, vai buscando conhecimento. Você não vai fazer essa transformação quando você estiver pronto. A gente nunca está pronto. É dia a dia buscando novos conhecimentos, o mercado vai mudando, vai surgindo novas esquadrias, novas formas de trabalhar. E assim é o ciclo do mercado. Então, a gente que está no mercado, a gente tem que estar atento para sempre buscar atualizações. E junto vem o pacote de tudo que a gente sabe que tem no nosso dia a dia. Correria, cliente, produção, e a gente vai dar conta. É bater no peito e ir para cima, beleza? Quando você tomar essa decisão de dar esse próximo passo de trabalhar por conta, entra no mercado. Uma dica, não fica se comparando com quem já está no mercado, com quem já é grande e já tem uma baita estrutura. Eles tiveram também o caminho que eles percorreram. E você vai trilhar a sua história. Então evita ficar se comparando. Mas aquele serralheiro, aquela empresa já fecha a obra maior que a minha, aquela serralheria tem tantos funcionários. Não fica se comparando. Você tem que ter a cabeça muito centrada, muito firme em busca do seu objetivo. Saber que você vai começar aos poucos, passo a passo, você vai chegar no seu objetivo. Beleza? Um outro ponto que você tem que tomar cuidado e se policiar sobre sua mentalidade. Mas eu já tentei uma vez, não deu certo. Eu já tentei trabalhar por conta, eu não dei conta do resultado. Eu já tentei, agora minha família acha que não vai dar certo, que eu não sei fazer, que vai dar errado, que é melhor ficar onde eu tô, que eu tô garantido ali, tô registrado. Meu, isso aí é tudo pensamento para você não prosperar. Você errou uma vez, meu, analisa o que aconteceu, vai para cima de novo. Você está em movimento. A nossa vida é isso. Todo dia está em movimento, todo dia fazendo acontecer. Você acha que o cara que chegou lá em cima, você acha que a gente não tem problema? Todo mundo. Só que a gente está fazendo acontecer. Errou, resolve, apresenta uma solução. Você vai servindo de experiência. Você vai se calejando, você vai pegando experiência no campo mesmo de batalha. Isso é muito importante. Um outro ponto também para você tomar cuidado. Não entra achando já que você já vai ganhar rios de dinheiro, que não é assim que funciona. Lógico, pode acontecer. Você já começar a trabalhar por conta, já fechar uma obra gigantesca e conseguir já se estruturar mais rápido. Mas o que eu aconselho? Vai dando pequenos passos, vai pegando serviços pequenos, vai entendendo o ciclo da serralheria. Para fechar um serviço pequeno, como que funciona a etapa de assinar um contrato, de comprar material,
a parte de produção, de instalação, você vai formando um ciclo. E existe um ciclo dentro da serralheria de alumínio. Existe um passo a passo. E aqui você vai encontrar vídeos que eu falo desse passo a passo interno dentro da serralheria de alumínio, que é para ajudar, para a gente prosperar junto. O intuito aqui é trazer conhecimento para vocês não passarem pelos perreios que eu já passei aí ao longo desses mais de 15 anos com serralheria de alumínio. É muito importante. E quando você se sentir sozinho, pô, eu tô sozinho, eu vou começar sozinho, eu não sei com quem conversar, se tá certo, se tá errado. Meu, a gente tem a comunidade dentro do canal. Comunidade Vivendo de Esquadrias de Alumínio. É muito interessante você fazer parte desse grupo para você receber informações, atualizações diariamente. Fazer perguntas, tirar dúvidas. Dentro do próprio grupo, a gente vai conversando e um vai ajudando o outro. O intuito aqui é a gente crescer juntos. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro princípio que eu queria trazer para vocês sobre mentalidade. A gente vai se aprofundar em novos vídeos para falar especificamente sobre mentalidade. Eu vou passar agora o segundo princípio para vocês. O segundo princípio é você ter clareza do seu objetivo. E o que é ter clareza do objetivo? É você saber por que eu quero sair da onde eu estou, no ponto A, para ir para o ponto B. Por que eu quero ter essa transformação? Você vai fazer o quê? Pega um papel, pega um caderno e anota os motivos que te incomodam atualmente. Tá, eu trabalho aqui, eu faço essa rotina hoje em dia. Isso, você anota. O que está me desagradando nesse momento que eu trabalho aqui? Nesse dia que eu estou trabalhando nessa empresa? E você vai anotar ali. Ah, eu faço isso, putz, eu não gosto disso. Eu faço isso, eu não gosto disso. Ah, eu preciso melhorar isso. Você vai preenchendo, você vai analisando toda essa parte. Você vai ter mais clareza no que você procura, no que você precisa fazer para acontecer. Então, beleza, eu anotei aqui que eu estou ganhando pouco. Eu acho que eu preciso ganhar um pouco mais. Eu tenho um sonho de ter um carro, de comprar uma casa. Eu quero dar estudo para o meu filho. Então você vai anotando ali seus desejos, o que te incomoda, os seus desejos. Aí você começa a traçar seu plano. Você começa a ter clareza no que você quer fazer. Então percebe que a gente falou de mentalidade. Você está se preparando com a sua mentalidade. Você está se cercando para não ficar pensando também aleatório. Segundo, você está tendo clareza do seu objetivo, o que você procura, beleza? Então é muito importante você ter tudo detalhado no papel, para você ter um rumo, um direcionamento mais rápido. E você vai ver como que funciona isso aí, é bacana pra caramba. Indo agora para o terceiro princípio, é você começar a pensar como dono, como proprietário da sua serralheria de alumínio. Olha que bacana. Você já conseguiu fazer a transição, já está trabalhando por conta, já é dono da sua serralheria de alumínio. Agora você tem que ter postura do dono da serralheria de alumínio, postura de empresário. Você já não é mais só um funcionário que às vezes obedecia ordens, tinha suas tarefas que você precisava fazer. Agora você tem que pensar melhor. Também entra um pouco de mentalidade, é pensar como dono da serralheria de alumínio. E é muito importante você entender esse papel, porque você é responsável pelo funcionamento de toda a serralheria de alumínio. Seja desde vendas, de organizações, de procedimentos, compras, produção, instalação, falar com o cliente. Você é a referência. Você é a referência, seja para quem entrar novo na sua serralheria, seja referência para o seu cliente, para o seu fornecedor. Você tem que ter uma postura de dono de serralheria de alumínio. Eu não estou falando aqui, eu sou dono, inflar seu ego, seu cara arrogante. Estou falando aqui de você ser um cara sensato. Eu estou assumindo essa responsabilidade. Eu já queria sair de onde eu estava, que eu estava incomodado. Eu vou trabalhar mais, só que eu vou ter meu dinheiro que eu quero, eu vou ter tempo que eu preciso. Só que junto vem as suas obrigações. Então você tem que ser um cara sensato, saber conversar, saber lidar com o cliente, com seus parceiros de trabalho. Isso aí, cara, só faz você prosperar. Você ter essa mentalidade, saber se organizar, se policiar, saber como falar com as pessoas,
te traz autoridade, te traz respeito. As pessoas começam a te enxergar como empresário, não como um prestador de serviço. Nada contra também o prestador de serviço. Eu estou falando aqui para a gente trabalhar com a mentalidade para se tornar um empresário mesmo. O nosso objetivo é abrir a nossa serralheria de alumínio para ter sucesso, para ser uma empresa, para dar emprego, dar condições, fornecer um bom produto. Isso que eu quero que você, principalmente você que está entrando nesse ramo, não entra e seja mais um informal, trabalhar na informalidade, querer tirar vantagem. Entre e mostre profissionalismo, seja diferenciado do mercado. Seja o destaque aí na sua cidade, na sua região. Por isso que eu falo, pensar como um dono, pensar como um proprietário, assumir as responsabilidades que você mesmo decidiu lá atrás, que queria sair do ponto A para ir para o ponto B. Dos 7 princípios, então a gente já falou de 3 princípios, que foi mentalidade, clareza nos objetivos e pensamento de empresário, pensar como um dono. Nesse próximo princípio, no quarto princípio, entra a parte já de administração da nossa serralheria de alumínio. Estou falando aqui de controle dos nossos custos. Quando eu comecei a ter controle dos custos, de saber detalhe por detalhe onde estavam meus custos em cada etapa da serralheria de alumínio, isso aí fez eu enxergar de outra forma, tanto a parte da serralheria, que eu tinha daí os números na mão, eu sabia quanto eu precisava vender para cobrir meus custos. Porque os custos, quando a gente decide trabalhar por conta, a gente já tem, normalmente, o salão, a gente já tem as máquinas, já tem os custos ali envolvidos para funcionamento da serralheria de alumínio. Então, vendendo ou não vendendo, a gente já tem uma estrutura, a gente precisa pagar mensalmente por esses custos. Água, energia, combustível, automóvel, né, a frota de carros. E a partir do momento, então, que eu comecei a entender desses custos que eu tinha na minha serralheria, que eu tenho na serralheria, comecei a direcionar, isso aí entra um pouco na parte já de gestão da serralheria de alumínio. E da parte de conhecer os custos, que é o princípio 4. Agora a gente indo para o quinto princípio, que é o quê? É entender a parte de números, de fluxo de caixa, de saber formar preço de venda. Isso aí é essencial para a gente ter sucesso na serralheria de alumínio, sucesso nesse ramo também. A gente entender essa parte de gestão, tanto de números, de formar preço, e preço que eu vou passar para o cliente. Para a gente chegar num preço final para o cliente, a gente tem que considerar muitos valores ali, alguns custos. Não é simplesmente, eu sei que vai isso de material, isso de vidro, perfil, acessório, multiplico por tanto, e eu acho que dá um lucro. Não é isso. Isso aí a gente vê diariamente, serralherias que quebram, porque não sabem formar o preço de venda. Eles não sabem, não entendem qual que é o custo que eles têm da serralheria deles. E daí é aquela eterna briga por preço. O cliente vem fazer cotação, normalmente o cliente abre, fala, Wesley, ó, tenho esse preço por 10, o seu tá 15. Você cobre para mim? Quer dizer, se eu não entendo dos meus custos, eu falo, pô, 10 mil reais? Eu vou tirar 5 do meu que for 15, eu cubro o preço para você e fecho o serviço. Então, como é fácil a gente se perder? Quando a gente não entende dos números e não tem os números precisos aí que a gente tem que ter no nosso dia a dia. A gente não pode sair cobrindo valores de concorrentes. A gente tem que ter uma organização, ter uma estrutura, saber o número que a gente passou, o valor que a gente passou para o cliente. A gente tem que saber os limites que a gente pode dar de desconto, as formas que a gente pode trabalhar. Outra coisa que a gente vê muito por aí. O pessoal fecha o serviço e o cliente acha que a gente é o banco da obra dele. Então a obra dele ficou 50 mil. Normalmente ele vem, ó, eu preciso que você faça em 10 de 5 mil para mim. Só que eu preciso das esquadrias para aqui 30 dias. Você vê que não tem coerência? Por quê? Imagina, 50 mil em 10 parcelas. Quer dizer que eu vou receber 50 mil lá daqui 10 meses. Eu vou ter entrada de dinheiro lá na frente. Só que ele já quer a esquadrilha dele aqui, ó, no início, nesse próximo mês. De onde eu vou tirar dinheiro para comprar as coisas da obra dele, sendo que eu nem recebi ainda? Tá lá na frente. Olha que loucura. A gente não é banco para ficar emprestando dinheiro e cobrindo, fazendo acontecer a casa dele. Meu, não. Você quer fechar comigo nessa condição? Eu posso te fornecer lá no 8º do 9º mês.
Porque daí eu já estou recebendo dinheiro da obra dele, estou formando o caixa ali da obra dele para comprar o material dele. Daí eu consigo. Mas o que eu vejo muita gente se perdendo aí é fazer essas condições aí mirabolantes. Não, faz em 10 parcelas, dá 10 cheques, não, passa 10, 12 no cartão. Daí o cara, ele começa a pôr no giro isso aí. Ele pega a obra e vai fazendo isso, daí é o dinheiro de uma que faz a outra e vira aquela coisa que ele não tem controle. Então a melhor coisa é a gente ser coerente. Jogar aberto com o cliente, falar, ó, eu trabalho com o seu dinheiro na sua obra. Se você precisa das esquadrias para daqui a um mês, eu preciso do dinheiro, provavelmente aí em torno de 80% dentro desse mês. Eu preciso arcar com os custos aí de materiais, de mão de obra, produção. Com isso é trabalhar com o quê? Com o nosso fluxo de caixa. E a gente tem que saber do nosso fluxo de caixa. Não é nada mirabolante, é uma planilha simples que você começa a preencher, você começa a ter informações, saber dos seus contas a pagar, contas a receber, saber do seu fluxo diário que está acontecendo na sua serralheria de alumínio. Porque senão, para o cliente, se ele percebe que você não tem controle, ou ele pode não querer fechar com você, ou ele vai montar em cima. Falar, meu, porra, ele fecha em 10, vou dar um desconto aí, pô, eu vou fazer em 10, vou fechar com você, eu vou ter mais obras daqui para frente. Sempre tem esse cliente que é cheio de conversa. Mantenha o pé no chão, fala, meu, a gente está tratando dessa obra, vamos ser coerente com essa obra. Se vier as próximas obras, a gente vai te atender também de uma forma profissional, com valor justo, para que aconteça mais um novo acordo. Tá? Então tem que ser bom para os dois lados. A gente precisa da obra, com certeza, só que o cliente também precisa do nosso produto e de um bom produto. É uma troca ali de informações, é uma troca de serviço. A gente precisa, ele também precisa. Então, nada mais justo que uma boa negociação é ficar bom para as duas partes. Beleza? Então toma muito cuidado com essa parte aí também de números. Então é aprender sobre seus custos, sobre seus números, fluxo de caixa, formação de preço. E já que a gente está falando de números, falamos aí de custos, aprender os números de fluxo de caixa, formação de preço. Essa é a principal parte agora. É o princípio número 6, que é saber organizar para você ter um maior lucro. Falar de lucro nesse princípio número 6. Quando eu falo em organização, é sinônimo, é igual a lucro, no princípio 6, o que eu quero trazer para vocês? A gente passou lá no início um tempo aí tendo muito prejuízo com falta de controle, com prejuízos de materiais, com problemas de corte, problemas de controle de estoque. Então era muito bagunçado, a gente não tinha uma rotina definida. Isso aí dava muito prejuízo para a gente. Então, às vezes, o pessoal ia instalar, puta, a obra era meio longe, esquecia de levar os acabamentos. Pô, esqueci de trazer parafuso. Então, olha o transtorno que era. Daí tinha que deslocar alguém para levar para o pessoal, ou o pessoal parar lá e ir buscar. Era muita desorganização e seu dinheiro começa a ir pelo ralo. Por quê? Por falta de organização. Medição mal feita, às vezes ia medir a obra para produzir, né, anotava de qualquer jeito, daí a hora que passava para o plano de corte, estava errado, ou às vezes o serralheiro não observava porque estava, sei lá, distraído, cortava errado a peça ia menor, a peça ia maior. Não tinha muito desses transtornos. Cortar perfil errado. Então você vê que para a gente produzir esquadrias de alumínio é lucrativo. Só que são muitos processos, são muitas etapas. E se a gente não trazer tudo controlado, é fácil da gente se perder. É fácil do nosso dinheiro ir pro ralo. Por isso que a gente vê muita gente aí que está trabalhando, acha que está tendo lucro e está tomando prejuízo, está tomando na cabeça. Porque o dinheiro sai dessas indas e vindas, desses problemas que acontecem, e você nem percebe, porque às vezes você está com a cabeça em outro lugar, tem muita coisa para resolver. Então, o que para você interessa? Meu, tem que entregar para o cliente tal dia, ele está esperando as peças. Só que tem essa forma de fazer acontecer tudo alinhado para você ter o máximo de lucro no final. Porque o nosso objetivo principal, isso eu quero aí que vocês anotem. Nosso objetivo principal não é entregar a peça para o cliente. Nosso objetivo principal de ter uma empresa é ter o maior lucro. A gente trabalha que é para ganhar dinheiro. Ninguém trabalha aí para ficar ajudando alguém,
dar de graça, ficar tirando sorriso de cliente. A gente, primeiro, estou falando do primeiro princípio, a gente tem que ter dinheiro na conta. Isso aí que deixa a gente satisfeito e com vontade de prosperar e define por que a gente trabalha, que é para ter lucro. Senão não faz sentido. Agora, entregar uma ótima peça, cliente satisfeito, isso é a nossa obrigação, isso a gente tem que fazer já. Conforme os processos, a gente já tem que fazer isso. Isso aí é inegociável, entendeu? Eu estou falando aqui do nosso principal objetivo de querer abrir, de querer ter nossa própria serralheria. É lucrar, é ter dinheiro. É você trabalhar todo dia para você ter um carro bom, uma casa boa, dar uma escola para seus filhos, poder fazer uma viagem. Esse é o principal objetivo, beleza? Deixar muito claro isso aí para vocês. E um outro ponto que eu quero trazer nesse princípio 6 sobre organização, que é lucro, é justamente hoje em dia porque o mercado ele está cada vez mais pressionado, mais concorrentes, mais gente jogando o preço lá embaixo para fechar serviço. Então o mercado está competitivo, está entrando mais gente no mercado. Então a margem de lucro, na hora que você fecha uma obra, às vezes não é tão grande. Às vezes é uma margem mínima ali que você consegue. E onde está o segredo para você lucrar mais? É nesses processos internos. Você ter todo o controle de todas as etapas para você não ter desperdício. É comprar bem, é não deixar estourar estoque, é saber logística. Pô, eu vou entregar essa obra, vou levar a obra completa e vou instalar na hora que tiver tudo pronto. É assim. Você tem que otimizar seus processos. E falando nisso, a gente vai para o sétimo princípio. O sétimo princípio, a gente conseguir otimizar todo o nosso tempo, fazer todas as etapas fluírem dentro da nossa serralheria, a gente conseguir cumprir com o nosso cronograma, seja de produção, prazo de entrega, cliente satisfeito e lucro, dinheiro no bolso. Esse sétimo princípio a gente tem que ter dentro da nossa serralheria de alumínio. Aqui eu chamo de procedimento setorial de trabalho. E por que é fundamental a gente criar procedimentos dentro da nossa serralheria de alumínio? Para a gente não virar refém de depender só da gente. A gente não consegue, tem dia que a gente está na rua fazendo uma medição, um orçamento, a gente não vai conseguir acompanhar uma produção, um processo de compras, ou até mesmo uma entrega de obra para o cliente. E quando a gente cria procedimentos, a gente consegue ser mais independente. A gente não precisa ficar 100% em todo lugar, porque a gente tem procedimentos. E o que é um procedimento? Vamos imaginar que você vai fazer um processo de compras. Você precisa comprar perfil de alumínio. Você vai criar um procedimento, um passo a passo. Eu vou gravar um vídeo, vou explicar, a gente vai fazer um procedimento juntos para você implantar aí na sua serralheria de alumínio. Em todas as etapas, dá para fazer em todos os setores. O que que é? A gente vai fazer um processo de compras. Então, qual que é o procedimento de compras? Beleza. Saber. Daí você vai definir lá os procedimentos. Etapa um, que obra que é? Número 2, que cor que é? Número 3, que linha? Número 4, quais fornecedores que você vai fazer a cotação? Você vai anotar ali. Número 5, qual que é o limite de valor que você pode usar? E você vai definindo critérios ali para você fazer o procedimento. E por que isso é importante? A pessoa que chegar lá e sentar, vamos imaginar que você contratou uma pessoa para fazer a parte de compras. Ela vai sentar, ela vai ter um procedimento impresso, ela vai ter um procedimento, tudo detalhado, etapa por etapa. Porque a hora que você falar para ela, Wesley, eu preciso comprar o material para a obra do José Carlos. Você vai dar o procedimento na mão dela. Vai falar da pessoa, segue esse procedimento. Faz um teste aí que vai dar certo. A pessoa vai pegar, vai sentar, obra do José Carlos. Ela vai lá na pasta suspensa, pega a obra dele, e ela vem aqui seguindo todo o procedimento, tudo que está especificado. Beleza? A obra é essa. Qual que é a próxima etapa desse procedimento? Qual a cor do alumínio? Alumínio, ela vai ver lá no contrato do cliente, alumínio preto, alumínio preto. Qual é a linha? Linha Gold, Suprema, 42. Opa, a linha está aqui. E assim ela vai preenchendo.
ela vai ter um guia para ela saber o que precisa ser feito. Lógico, a primeira vez, a segunda, a terceira vez, ela vai fazer no tempo dela, que ela não conhece muito bem, ela vai interpretar. Só que tem um procedimento ali, um passo a passo. Isso aí faz com o quê? Faz com que você não precisa estar ali 100%. Lógico que pode surgir uma dúvida. Wesley, eu preciso te ligar porque eu estou com dúvida aqui nesse perfil. Eu posso comprar esse perfil? Você usa outro perfil? Ou cheguei nesse procedimento, nessa etapa, está acontecendo esse detalhe aqui, como que eu resolvo? Mas é mínimo, você não vai precisar estar ali 100%. Muitas das vezes você não vai precisar estar ali fazendo, porque você criou um método, você criou um procedimento para a pessoa trabalhar. Isso é muito bacana. Isso aí te ajuda muito. Pode ser procedimentos, pode ser checklist. Pô, vou para a obra, o pessoal vai instalar uma obra. Vai ter lá um checklist pendurado na parede, num quadro, onde, onde você quiser, onde você achar melhor dentro da sua serralheria. Nesse procedimento aí, nesse checklist, vai estar lá, instalador, o que levar na obra. Tá? Pegou silicone, pegou PU, pegou a parafusadeira, pegou broca, pegou o aplicador, pegou estilete, pegou isso, pegou aquilo. O cara tem um checklist ali. Normalmente ele já vai estar tudo organizado dentro da caixa dele, mas está ali escancarado para ele não esquecer nada. Você vai na obra do fulano, pegou o arremate, nessa obra precisa levar tal coisa, pegou. Tá vendo como facilita? E você força a pessoa que está fazendo essa etapa, esse procedimento, a cumprir e analisar aquilo ali. Porque vai ficar complicado para a pessoa chegar, o instalador chegar, pô, Wesley, eu fui instalar e esqueci a trena. Opa, vamos ver lá no procedimento, no checklist. Será que a gente esqueceu no checklist de pôr a trena? Não, tá aqui, ó, tá a trena, por que você não viu? Por quê? Aquela pressa, aquela loucura. E se você parar, bate o olho ali 5 minutos, você vê tudo certinho. Beleza, pessoal? A gente vai falar mais sobre isso, sobre processos, procedimentos, checklist, no próximo vídeo. Só para reforçar, pessoal, o intuito desse vídeo é trazer para você, que está iniciando agora nesse ramo de esquadrias de alumínio, um pouco do nosso dia a dia, que já vive de esquadrias há mais de 15 anos. É importante a gente apresentar para vocês situações reais que a gente implanta na nossa serralheria e que funciona. O intuito aqui é ajudar você a dar esse próximo passo. Aqui nesse vídeo pode ter vários insights, várias dicas que você pode aplicar amanhã mesmo aí na sua serralheria de alumínio. Beleza? E hoje a gente falou de 7 princípios que realmente a gente usa no nosso dia a dia, que ajudou a estruturar e a consolidar a nossa serralheria de alumínio. Eu trouxe aqui para vocês princípio de mentalidade de crescimento, princípio de clareza, ter clareza nos objetivos que a gente está traçando, de pensar como dono, como proprietário. Nota que a gente falou de 3 princípios que envolvem muito a nossa mentalidade. É fundamental a gente ter controle dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade. Depois a gente falou do 4º princípio, conhecer os nossos custos, os custos que existem dentro da serralheria de alumínio. A gente foi para o princípio 5, aprender com números. Essa nova geração de serraleiros de alumínio, além do mão na massa, de saber produzir as esquadrias, domina também a parte de números, a parte de fluxo de caixa, de formação de preço, saber a parte de gestão da sua serralheria de alumínio. Você tem que se atualizar e ser esse serraleiro profissional, ser esse empresário que sabe tanto de produção mão na massa e sabe também a parte de gestão. Tá? A gente falou do princípio 6. Organização é sinônimo de lucro. Então, quanto mais organização, maior lucro a gente tem no nosso bolso. Para a gente ter essa organização com maior lucro, a gente falou do princípio 7, é ter procedimentos, ter processos de trabalho. Para nós termos essa organização dentro da nossa serralheria de alumínio, a gente falou a parte de ter processos, ter procedimentos, ter checklists, procedimentos dos setores. Para quê? Qual que é o intuito da gente ter procedimentos? A gente não virar refém de todo o processo que acontece dentro da serralheria. A partir do momento que a gente tem procedimentos, as pessoas conseguem resolver cada tarefa. Isso é muito importante. A gente começa a ficar com mais tempo para pensar em estratégias, em vendas, de como que está indo
na nossa serralheria, de realmente pensar como um empresário de sucesso. E é isso que eu espero que vocês sigam, que vocês alcancem seus objetivos. Meu nome é Wesley Moraes, sou especialista em esquadrias de alumínio há mais de 15 anos. E caso esse vídeo tenha agregado algum valor para você, para o seu dia a dia, deixa seu like, me siga nas redes sociais e deixa aqui seu comentário. Qual desses princípios você implantaria hoje na sua serralheria de alumínio? Ou qual princípio você adicionaria nessa lista de 7 princípios? Um forte abraço e até a próxima.